Dia, povo de Deus, graça e paz para cada um de vocês. Este artigo é feito especialmente para o povo do grupo Orando pelo Remanescente. Mas se existir alguma outra pessoa que, pela graça de Cristo, vier a assistir esse vídeo, que Deus possa lhe abençoar ricamente e possa abrir a sua mente para entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Gente, as 7 festas mosaicas, elas eram proféticas, eram tipos que deveriam se encontrar com seus antítipos. Eu dividi essa mensagem em 2 vídeos. Eu já preparei o primeiro vídeo, e no primeiro vídeo foi analisado as 4 primeiras festas que tinha lugar no início do ano. E as 3 primeiras apontava para o advento de Cristo. A 4ª apontava para a chegada do Espírito Santo. E as últimas 3, que tinha lugar no final do ano, que era observada no final do ano, elas apontam para o segundo advento de Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre as 3 últimas. Aliás, nós vamos estudar sobre 2, né? Porque a terceira, como falou a irmã Edna, aponta para a volta de Cristo e também para a festa que teremos lá no céu. Depois a gente estuda sobre ela para o vídeo não ficar tão longo. Meu celular é muito fraquinho. Bom, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai, santificado, louvado, engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Nos agracia com o conhecimento, Senhor, que o Senhor sempre deu ao teu povo no decorrer de toda a história. Aquele conhecimento que vem de ti, transformando-nos mesmo humildes na tua presença, em homens e mulheres sábios na compreensão da tua palavra. Nos ajude a desvendar os mistérios e entender o que o Senhor revelou para nós através das festas proféticas, das festas mosaicas. Te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então vamos analisar aqui já sobre as 2 últimas festas, né? São 3, mas a última a gente vai deixar para depois. Bom, esse vídeo já é a segunda parte das festas mosaicas proféticas encontrada em Levítico 23. No início do ano, irmãos, 4 solenidades tinham lugar. 4 festas especiais. A primeira era a Páscoa. A Páscoa era um tipo que devia se encontrar com seu antítipo, que era, nós vamos ver daqui a pouco. Nós tínhamos a primeira solenidade, a Páscoa, a segunda, os pães asmos. Era uma festa de 7 dias. Tanto o primeiro dia como o 7º da festa eram sábados cerimoniais, eram descansos. A terceira, as primícias, e a 4ª, o Pentecostes. A palavra Pentecostes significa o 50º dia. Bom, como eu já disse, essas 4 festas eram tipos que deviam se encontrar com seu antítipo. Eram sombras, que deviam encontrar-se com os originais. Ok? A Páscoa apontava para a morte de Jesus. Os pães asmos, principalmente o primeiro dia, que era um sábado, um descanso, apontava para o descanso de Jesus, pois Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14, e descansou no primeiro dia dos pães asmos, que era um sábado cerimonial que caiu em cima do sábado semanal. E as primícias, que era apresentada no dia 16, no dia após o sábado, apontava para a ressurreição de Jesus. As primícias eram o tipo e a ressurreição de Jesus era o antítipo, certo? E o Pentecostes, ou o 50º dia, era contado a partir do dia das primícias, o dia 16. Contava 50 dias. E naquele dia, o 50º, era uma festa especial, apontando para a descida do Espírito Santo. Isso já se cumpriu. Tinha lugar no início do ano. Bom, Ellen White descreveu todas essas festas como cumprimento, né? Já apresentando o seu cumprimento literal. E ela diz o seguinte sobre as últimas 3, as últimas, né? Lá ela diz que, né, tanto a Páscoa como
o sábado e a primícias se cumpriram em Cristo. Aí ela diz, de igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento deve cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Se ela diz que é ao tempo designado, então a trombeta tem que ser realmente no dia apropriado e apontado. O dia da expiação dos mortos tem que ser no dia apontado, no momento apontado, e o julgamento dos vivos deve acontecer no momento apontado pelo culto simbólico, pela festa mosaica. E também a última festa, que era a festa dos tabernáculos, deve se cumprir ao tempo, como diz ela aí, como é que ela diz? Ao tempo designado no culto simbólico. Não podemos fugir, irmãos, dessa realidade, senão a gente vai entender errado e vamos fazer como aquele povo lá de 1844, abandonar o barco, ok? Bom, no final do ano, acontecia 3 finalidades. No mês de setembro, aliás, setembro não, do 7º mês, né? No 7º mês do calendário hebraico, 3 solenidades ocorriam, 3 festas. Não era nem realmente uma festa, né? Porque uma delas era terrível, né? Bom, a primeira era as trombetas, a segunda o dia da expiação e a terceira a festa dos tabernáculos. Ambas as festas, meus amados irmãos, eram tipos que devem encontrar com os seus antítipos, ok? E de acordo com a senhora White, elas devem se cumprir no tempo apontado pelo culto simbólico, ok? As trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Nós vamos estudar hoje sobre as trombetas e o dia da expiação. A festa dos tabernáculos a gente estudaremos numa outra hora. Bom, a quinta festa mosaica, que era o toque das trombetas, está em Levítico 23 e também em Números 29. Nunca, jamais, amados, devemos basear nossa crença em uma única passagem da Bíblia. Passagens isoladas, que só tem ela, não tem mais outra. Por isso Cristo ele sempre repete. Tem que ter 2 ou mais. Uma única passagem isolada que vai de encontro a outras, nós temos que descartar. Certo? Porque ela está ali, porque Deus deixou ela ali para provar os nossos corações e se somos realmente seguidores da verdade. Ok? Então, o toque das trombetas, este dia especial, está registrado em Levítico 23 e também em Números 29. Vamos ver o que Deus disse. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Então era um sábado, né? Era um sábado cerimonial. Descanso solene, memorial, com sonido de trombetas. Santa convocação. Então era um culto. Por isso que a senhora White lá diz um culto simbólico. Santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Era um sábado. Era um sábado. Certo? Número diz a mesma coisa. Número 29, verso 1. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Então era um sábado cerimonial. Assim como o primeiro dia da festa dos pães asmos e o último dia da festa eram sábados, e me parece também que o dia do Pentecostes era um sábado, me parece, eu vou dar uma olhada, assim também o toque das trombetas era um dia solene, um dia de santa convocação, um sábado cerimonial. Era exclusivamente para tocar trombetas e anunciar, certo? Então observa aí, no primeiro dia do 7º mês, era um dia especial. Santa convocação. Todo mundo devia ser convocado. Olha a expressão, irmãos. As pessoas precisam... O que é convocação? Não é quando é chamado para um santo culto, todo mundo será convocado. Era convocado. Era um memorial com sonido de trombetas. E é um tipo que deve se encontrar com seu antítipo. Muita gente diz que se cumpriu em Guilherme Miller. Irmãos,
Se a gente vê as primeiras 4 festas, se cumpriu no dia exato, no tempo exato, da maneira exata. Guilherme Miller não passou 10 anos pregando, até nossos pastores, com todo o respeito, alguns deles dizem que se cumpriu Guilherme Miller. Se a gente for atrás, segundo a irmã White, ele pregou 13 anos. 13 anos. E outra, o toque das trombetas não era em 10 dias. Era no único dia. Vamos ler novamente. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene memorial com sonido de trombeta, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Certo? Mais embaixo ainda diz, a última parte de números aí diz, ó, ser-vos-á dia do sonido de trombeta. Não é dias, é dia do sonido de trombetas. Bom, vamos para a sexta festa profética, mosaica, que é o dia da expiação, onde devia expiar o pecado, eliminar o pecado, extirpar o pecado. Durante todo ano, o povo de Israel pecava, e esses pecados eram confessados sobre a cabeça das vítimas. Caía no sangue, era morto e era aspergido no primeiro compartimento, por cima do véu, lá sobre a arca. Durante todo o ano, os pecados do povo de Israel eram transferidos para o segundo compartimento. Nesse dia, o grande dia da expiação, o sumo sacerdote entrava para purificar todos os pecados do povo de Israel. Ok? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Mas aos 10 dias deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. O que acontece com a pessoa que não estiver em contrito com Deus, que não estivesse no dia da expiação, seria eliminada do meio do povo de Deus. Então esse dia, que era o dia 10, todo ser humano, né? O dia 10 do 7º mês, todo ser humano, toda alma devia afligir com jejum, orações, confissões, arrependimento, pranto. Afligir a alma diante do Senhor. E a pessoa que não fizesse isso era eliminada do meio do povo de Deus. Assim ocorre hoje. Os mortos estão sendo julgados, e aqueles que morreram, mas que não estavam durante a vida afligindo a sua alma diante do Senhor, será eliminada dos livros, do seu nome do livro da vida e do livro memorial, e seus pecados permanecerão nos livros de registro para testificar contra ele na ressurreição após o milênio. Certo? E também quando começar o julgamento dos vivos. Aquele que não tiver hoje afligindo a sua alma diante do Senhor, com oração, confissão, perdão, abandono de pecado, jejum, quando chegar o dia no qual ele vai se apresentar diante do Senhor ou passar em revista perante Deus, ele vai ser eliminado do meio do povo de Deus. Então vamos continuar. Bom, quando começava o dia da expiação? Irmãos, esse detalhe aqui é muito importante para entendermos o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer da agora para frente. Vamos analisar. Olha, nenhuma obra fareis. A gente já viu que era um sábado, né? O grande dia da expiação era um sábado cerimonial. Nenhuma obra fareis. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Quando começava, irmão, o dia da expiação e quando terminava, olha o que está escrito aí. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ó, no dia 9 do mês 7º, né? Entendeu? Começava no dia 9, irmãos. De uma tarde a outra tarde. O que significa isso, irmãos? Para nós, a tarde começa já depois das 12 horas, né? Já é tarde. Mas na Bíblia não. Ó,
Deuteronômio 16:6 diz que à tarde, ao pôr do sol. Está em Marcos também, parece que 1:32 parece. À tarde, ao pôr do sol, trouxeram muitos, né, tal, Jesus curou. Então, a palavra tarde na Bíblia é pôr do sol. De um pôr do sol a outro pôr do sol, a festa devia ser celebrada. Então, o dia da expiação, como qualquer outro dia, começava com o pôr do sol do dia 9 e ia até o pôr do sol do dia 10. Se você analisar, quase todas as festas eram um sábado cerimonial, mas somente no dia da expiação, Jesus, ou Deus, o Espírito Santo usa essa expressão. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, ou de um pôr do sol a outro pôr do sol, celebrareis o vosso sábado. Por quê? Para a nossa compreensão do grande dia da expiação. Nós só vamos entender o toque das trombetas se nós entender essa parte aí. O dia da expiação começava no pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Isso quer dizer que o grande dia da expiação tem quantas partes? 2 partes. Então, a tarde na Bíblia representa pôr do sol. Vamos analisar esse grande dia da expiação, irmãos. Porque Deus teve o cuidado de apresentar essa revelação de que começava no dia 9 com o pôr do sol até o dia 10 do pôr do sol, o pôr do sol do dia 10. O dia da expiação se dividia em 2 partes. A parte escura, que era do pôr do sol do dia 9 até o nascer do sol do dia 10, chamado noite. Então a primeira parte do dia, qualquer dia, mas nós estamos falando aqui do dia da expiação, a primeira parte era parte escura, do pôr do sol ao nascer do sol. E a segunda parte era a parte clara, do nascer do sol ao pôr do sol, que é chamado dia. Você está entendendo? 2 partes. Agora eu lhe faço uma pergunta. Em quantas partes o juízo investigativo se divide? Opa! Vamos para frente. Pôr do sol. Nascer do sol. Nós temos aí a primeira parte do dia da expiação e, como costume, as pessoas fazem o quê durante a noite? Dorme. Do pôr do sol do dia 9 até o nascer do sol do dia 10, os irmãos, como costumes, estavam dormindo. Esses que estão sendo julgados hoje estão fazendo o quê? Dormindo. Vamos ver a outra parte. Começava do nascer do sol ao pôr do sol. Era onde o povo acordava, despertava do sono. E eles iam para onde, irmãos? Para o pátio do santuário, afligindo a sua alma, confessando os seus pecados e esperando o sumo sacerdote sair para abençoá-los. Você está entendendo? Então, o dia da expiação, o próprio Deus disse, não esqueçam, meus filhos, começa no pôr do sol do dia 9 e vai até o pôr do sol do dia 10. Não esqueçam. Quando o Espírito Santo deixou isso para nós, é para nós cavar fundo e descobrir. Então, a parte escura, irmãos, os irmãos estavam dormindo. E somente na parte clara, do amanhecer do dia em diante, eles iam para o pátio, onde era levado 2 bodes e etc, etc. Vocês conhecem, está no capítulo 23 e também no capítulo 16 de Levítico. Certo? Todo o desenrolar do grande dia da expiação. Capítulo 16, me parece. Vamos continuar examinando o dia da expiação, irmãos. Pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, ocorria esse dia especial, que era o dia da expiação, a purificação do santuário e a purificação de todos os pecados do povo de Deus. Certo? No final do dia, o sumo sacerdote saía, confessava seus pecados em cima da cabeça do bode e já começava o milênio, né? Ou seja, ele era mandado para o deserto. Tá bom? Então vamos analisar aqui. O dia da expiação se dividia em 2 partes. A parte escura, do pôr do sol do dia 9 ao nascer do sol do dia 10, e a parte clara, que era ao nascer do sol do dia 10
até o pôr do sol do dia 10. A parte escura representa, irmãos, o juízo, o julgamento dos mortos. Pois os irmãos estavam dormindo, representando os filhos de Deus que seriam julgados, mas que estão dormindo no pó da terra. Aqueles que iam para o santuário na parte clara do dia representa o julgamento dos vivos. Pois quem ia para o santuário afligindo a alma eram os vivos, não eram mortos. As trombetas eram tocadas para os vivos, despertar os vivos para eles no dia 10 ir para o pátio a fim de afligir a sua alma. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo? Então vamos continuar. O 7º mês. Né? No dia 1º era o toque das trombetas, no dia 10 era o dia da expiação. Se você analisar, né, é difícil entender isso aí, né, mas é muito fácil. Ó. Se vocês analisar entre o dia 1º e o dia 10, tinha 10 dias. Vocês estão entendendo? No dia 1º, o povo despertava e tinha 10 dias para colocar a vida deles em dias, para não ser eliminado no dia 10. Porque aquele que não afligisse a sua alma no dia 10 era eliminado. Então eles tinham 10 dias de preparo. Colocar sua vidinha medíocre em dias com o nosso poderoso e santo Deus. O que significa o toque das trombetas literalmente, irmãos? Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. O que significa? Ergue a voz como trombeta. E faz o quê? Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que vai causar sacudidura, irmãos? Lembre do que está escrito no capítulo A Sacudidura em Primeiros Escritos. O que vai causar? Homens poderosos vão se levantar, cheio do Espírito Santo, vivendo a mensagem da carta à igreja Laodiceia, e vai transmitir a mensagem direta, erguendo a voz como a trombeta, anunciando os pecados do povo de Deus. E muitos vão se levantar contra eles. E isso vai causar sacudidura. Então, as trombetas, irmãos, quando for tocada, é o início da sacudidura. Essa mensagem especial vai causar sacudidura entre o povo de Deus. Quantos anos? Aí já está determinado o tempo. O toque das trombetas era a segunda parte do dia claro. Um ano, um dia equivale a um ano, mas meio-dia é 6 meses. Se pegarmos como dia profético, a igreja vai ser despertada em pouco tempo, pois os últimos acontecimentos serão rápidos. Mas vamos para frente. O dia da expiação. Parte escura e parte clara. Em 1844, no dia 22 de outubro, começou o julgamento ou a parte escura. É o tempo representado pela parte escura, onde os irmãos estavam dormindo. Isto é, onde os irmãos, a partir de 1844, os que estão dormindo no pó, começou a ser julgado. Julgamento dos mortos. Então, o pôr do sol do dia 9 começou o julgamento dos mortos, que caiu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. E a parte clara é o julgamento dos vivos. Sabe quando é? Não sei. Nós estamos vivendo em tempos indefinidos. Quando terminar esse julgamento dos vivos, a graça acaba. A porta se fecha. Certo? Nós temos, tomando em consideração que um dia equivale a um ano, irmão, nós temos 10 anos. Entre o toque das trombetas, isto é, entre o grito, isto é, entre o despertar da igreja e o início do julgamento dos vivos. 10 anos, irmãos. Ok? Apareceu um negocinho aqui no meu celular. Então essa é a realidade. Bom, o dia 10 do 7º mês, segundo a senhora White, caiu no dia 22 de outubro do calendário gregoriano.
Esse é o dia da expiação. No dia 1º era o toque das trombetas. Se o dia 10 caiu no dia 22, o dia 1º deve cair no dia 12, pois 22 menos 10 é 12. Se o toque das trombetas fosse tocada na primeira hora do pôr do sol do dia 9, que é às 6 horas hoje para nós, então seria no dia 12 o toque das trombetas. De qual ano? Não sei. Mas a Bíblia não revela que hora eles tocavam as trombetas. Se fosse à meia-noite, como Cristo disse, à meia-noite houve o grito, toque da trombeta, ei, entendeu? Erguendo a voz. Seria, se você conta 12 de outubro, 12 de novembro 1, 12 de dezembro 2, 12 de janeiro 3, menos 2, porque tem a divisão do 360 para 365. No dia 10 de janeiro seria o toque das trombetas. De qual ano? Não sei. Mas se fosse de manhãzinha, já da parte clara, então contava mais 3 meses. 10 de janeiro, né? 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril. Seria no dia 10 de abril. De qual mês, de qual ano? Ainda ninguém sabe. Mas ninguém sabe porque a Bíblia não revela o momento exato em que o toque das trombetas eram tocadas. Por quê? Porque um dia na Bíblia profético equivale 15. Um dia profético equivale 15 dias literais. 2 dias proféticos equivale um mês do calendário hebraico. E assim a gente tem que ficar na expectativa. Certo? Dia 12 de outubro, no dia 10 de janeiro, ou no dia 10 de janeiro, fevereiro, março, de abril, ou um pouco antes, ou um pouco depois, nós temos que estar preparados para qualquer momento. O ano ainda não foi revelado. Vocês lembram que foi revelado primeiro o dia e o mês, e o ano só depois de muitos séculos? Gabriel desce e diz para Daniel, olha, depois da saída da ordem, vocês calculam aí 69 semanas. Não foi? Aí aparece o ungido, o Messias. Ele nas festas, ele revelou o dia e o mês. Aí, muitos séculos depois, ele revelou o ano. Para nós não será diferente. Que Deus nos abençoe. Amém.